Secretário, no dia... Eu queria saber aqui do senhor, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo fez uma ampla matéria acerca dos estoques de oxigênio, por exemplo, em Guarulhos, e aí faz referência a alguns volumes, 23 tanques, que estavam lá disponíveis desde o dia 9, segundo essa matéria. E aí, apenas no dia 12, e aí é bom lembrar que no dia 9 de janeiro nós já tínhamos aí uma apresentação de 54 mortes no estado do Amazonas, mas apenas no dia 12 há o início do envio realmente desse produto, desse estoque para o estado de Manaus, aonde no dia 9 havia uma quantidade de 54 mortes e no dia 12 também ainda o mesmo número, né? Inclusive igual aqui de 54 mortes. Só que no inquérito que foi, no ofício que foi reproduzido pelo inquérito assinado pelo governador do estado do Amazonas, não faz referência, por exemplo, a parte destes produtos. Por exemplo, havia no estoque de lá 200 cilindros vindos oriundos, por exemplo, procedente de São Paulo, 150 de Belo Horizonte, mais 150 de Brasília. Os 200 e os 150 foram enviados. 150 aí está meio sem informação, nem nos documentos do Ministério da Saúde, nem mesmo as informações que constam aí no inquérito acompanhado pelo Ministério Público Federal. O senhor tem informação acerca deste outro número de 150 cilindros? Por que eles não foram para o Estado ou eles chegaram no Estado em outro tempo? Essa logística de Guarulhos para Manaus era feita de Ministério da Saúde diretamente com a White Martins. Como eu falei, eles passaram a trabalhar em conjunto a partir da reunião com o ministro Pazuello. O senhor não tinha conhecimento do volume de estoque que estava em Guarulhos? O volume, o que eu sei é que havia uma ponte aérea trazendo oxigênio para Manaus. Mas o senhor não perguntava, não tinha informação do que tinha lá? Porque tudo que chegou, ele acabou no prazo de 24 horas. No dia 14, por exemplo, não tinha mais nada, porque tudo foi consumido nesse pouco espaço de tempo. O senhor não teve interesse de perguntar se ainda havia mais estoque? Nós, além de ter interesse de saber da informação, nós estávamos constantemente pedindo apoio, porque esse tipo de produto, ele é transportado, oxigênio líquido é transportado somente em aviões não pressurizados, aviões militares. Então, sempre era o apoio pedido aí ao Ministério da Defesa e ao governo federal. Mas o senhor não... Deixa eu lhe fazer outra pergunta ainda sobre essa questão do transporte. Aí o senhor faz referência muito bem. Quando o Ministério da Saúde rejeitou, por exemplo, o apoio dos Estados Unidos em relação à aeronave, que aí o senhor coloca muito bem, tem que ser uma aeronave própria. O senhor teve conhecimento disso, secretário? Eu soube em relação ao pedido e que o governo do Amazonas teria feito uma solicitação de apoio nessa tratativa diplomática, mas não tratei diretamente sobre esse assunto. Mas o senhor não era o secretário de Saúde? Mas era uma relação, senadora, de governo, relações exteriores com outros governos fora do país. Mas o senhor não tentou, pelo menos, ter informação, porque na resposta, veja, secretário, no dia que o governo brasileiro rejeita o apoio americano, foi exatamente no dia 26 de janeiro. No dia 26 de janeiro, nós tivemos no estado do Amazonas 192 mortes num dia. Só para o senhor ter uma ideia, de lá continuou aumentando os casos, e no dia 30 de janeiro havia 225 casos. Nós temos uma não aceitação da ajuda americana pelo governo brasileiro para atender o seu estado, no dia 26, aliás, que foi solicitado no dia 18, quando o oxigênio da Venezuela veio terrestre para o Brasil, para o atendimento do Amazonas. Depois, o governo brasileiro rejeita o apoio de um transporte, que é bom a gente lembrar, havia uma disposição de artistas no Brasil inteiro, na tentativa de encaminhar, por exemplo, cilindros para o estado do Amazonas, mas não havia logística de transporte. E nós temos a disposição do governo americano e o governo brasileiro rejeita, e a Secretaria de Saúde do Estado não tem conhecimento disso. O senhor não foi informado de fato disso. Nós fizemos todo o possível para ter essa logística de transporte. Inclusive, eu, pessoalmente, fiz uma solicitação
a representante da Unicef para poder buscar esse apoio de logística. No primeiro momento houve uma informação positiva de que teria, né? E depois o governador reiterou o pedido, mas não houve resposta a respeito disso por parte do Ministério da Saúde. Então, existe esse pedido, nós fizemos um pedido de apoio logístico para o transporte de oxigênio, a representante da Unicef Brasil, ela manda um e-mail dizendo que confirmou com a OPAS esse apoio, né, mas que foi enviado ao Ministério da Saúde para que isso seja viabilizado via Ministério da Saúde. Secretário, outra pergunta, porque eu nem consegui entender muito bem a sua resposta agora há pouco. O senhor diz o seguinte, que não faltou oxigênio no estado do Amazonas, só teria faltado nos dias 14 e 15, é isso? Eu falei que na rede estadual, nas unidades de saúde da rede estadual, há registro dessa intermitência no fornecimento nestes 2 dias. Apenas nos dias 14 e no dia 15? Nos hospitais da rede estadual. E por que nós tivemos 225 mortes no dia 30, porque tivemos 195 mortes no dia 26, porque nós tivemos agora há pouco a exposição de um vídeo, de vários vídeos de pessoas naquele desespero estarrecedor. A gente assiste o vídeo, secretário, a gente chora. E a gente chora toda vez que alguém assiste em casa, porque é algo desalentador, é algo desesperador. As pessoas correndo atrás do oxigênio para atender as suas famílias numa fila. E o senhor diz na CPI que só faltou no dia 14 e no dia 15, secretário. Não, eu estou me referindo às unidades de saúde... mas o senhor está tentando infantilizar essa comissão. Estou falando nas unidades de saúde da rede estadual. No mercado, as pessoas tentando comprar oxigênio, realmente, a fila por leitos existia, as pessoas estavam fora das unidades de saúde. Não tinha nos hospitais, e por que as pessoas estavam comprando para quê? Para levar para casa? Eu não estou conseguindo muitas entender, muitas pessoas ficaram em tratamento domiciliar e tentavam adquirir. Aquele povo inteiro na frente dos hospitais, secretário. Pelo amor de Deus. Mas havia uma superlotação, senadora. As pessoas estavam na frente do hospital, secretário, com cilindro na costa para entrar no hospital. Eu não sei se até não quebraram a porta para entrar, no desespero, desalentador. O senhor está dizendo que não estava faltando cilindro, não estava faltando oxigênio dentro dos hospitais, Eu senador. falei que estavam... Pelo amor de Deus, senador, não subestime o nosso raciocínio, senador, secretário. O senhor está subestimando a nossa capacidade até de humanidade.